Para analisarmos este caso, tenho comigo em estúdio o João Massano, advogado, presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. Muito bom dia. Antes de mais, obrigada pela sua presença. Hoje, estes dois suspeitos vão ser presentes a um juiz de instrução criminal. O que é que está aqui em causa e o que é feito especificamente, para que se perceba? Eu permita-me que saliente uma ideia que é a seguinte. Este caso, independentemente de me pronunciar sobre o caso concreto, tem uma ilação muito importante que tem a ver com ninguém está acima da lei. E contraria um pouco uma comunicação que foi feita no processo Sócrates, em que criou-se uma ideia de impunidade que não beneficiou ninguém. Neste caso concreto, o que me parece de salientar é algo que também se passou na situação de um processo muito mediático, que foi o do Bruno de Carvalho, do Dr. Bruno de Carvalho, que também foi detido para interrogatório e acabou por não ver aplicada a medida de coação que todos esperavam na altura, que era a prisão preventiva, e que também pode acontecer hoje. Ninguém sabe. Naturalmente, o senhor magistrado é que terá que tomar essa decisão depois do interrogatório e depois de analisar o processo, verificar se existe ou não justificação para aplicar a medida mais gravosa, que é a prisão preventiva, se entender que se verificam os pressupostos para a sua aplicação. São três. Perigo de continuação da atividade criminosa, ocultação de provas e, no fundo, o que acaba por ter que se ter em consideração neste caso, que até foi realçado pelo meu ilustre colega na peça, que tem a ver com o facto de já terem passado alguns anos sobre o início da investigação e só agora é que haver a tal detenção. E isso faz-me também salientar algo que eu acho que não tem sido salientado, que é as autoridades também não têm os meios para, muitas vezes, investigar com a rapidez que se pretende e que é necessária nestes casos. Isso vem no comunicado do DCAP. Exatamente. E que eu corroboro em absoluto, porque não se podem culpar só os responsáveis pela investigação, nem só os advogados pela lentidão da justiça. É muito importante que se perceba que o Estado tem que dar esses meios para a investigação. Mas é expectável que João Berardo fique sujeito à medida de coação mais gravosa, uma vez que tem dupla nacionalidade, ou seja, pode aqui existir um dos três pressupostos que é o perigo de fuga? É assim, em abstrato sim. Em abstrato, sim, o magistrado pode entender que se verifica esse perigo de fuga e, por isso, ordenar a tal medida mais gravosa. Pode fazê-lo, obviamente que sim, pode fazê-lo. Agora, não é forçoso por esse facto que tal se verifique, até porque pode considerar que o Sr. João Berardo já cá está há muitos anos e que estes factos já são conhecidos também há muitos anos. Aliás, como referiram aí bem na peça, eu diria, a mediatização que foi feita da inquirição na Comissão de Inquérito causou uma grande perplexidade pública, que foi notória e que, de facto, ninguém ficou bem. Acha que contribuiu essa audição contribuiu para esta investigação agora que culminou nesta detenção? Se me permite, em termos de sensibilidade, eu diria que sim. Porque é estranho, depois de tanto tempo a investigar estes factos, só agora é que surja, mas isto é um processo de intenções, que naturalmente eu não o posso fazer. Agora, o que eu me congratulo, e isso de facto congratulo-me, é com o facto de ninguém está acima da lei. E sejam empresários, ou sejam advogados. Ninguém está acima da lei e todos temos que obedecer à lei. E no caso do advogado, sabemos que são coisas diferentes, mas para além do processo criminal, pode ser aberto um processo disciplinar? Claro que sim, claro que sim. Eu não me posso naturalmente pronunciar sobre o caso concreto, mas sim. Conforme os indícios que são recolhidos? Conforme os indícios que são recolhidos, se configurarem uma infração do nosso estatuto, ele naturalmente poderá vir a ser responsabilizado. E é importante que as pessoas percebam, e isso agradeço a oportunidade que dão para falar do assunto, é que os advogados, porque são uma profissão que é particular... Porque é inédito, de certa forma, termos o advogado a ser detido ao mesmo tempo que o cliente. Sim, constituído arguido, não. O que se tem verificado... Mas neste caso a detenção é que é inédita. A detenção digamos que não é tão corrente, não é tão normal. Muitas das vezes utiliza-se a constituição do advogado com arguido para ultrapassar o dever de sigilo profissional e ser mais fácil chegar aos processos dos clientes e obter as tais provas. A detenção neste caso foi porque
naturalmente o senhor magistrado entendeu que era o justificado e quanto a isso acho que nem os advogados naturalmente estão acima da lei e mesmo a questão disciplinar, perdoe-me, deixe-me só dizer o seguinte, é que a nossa profissão, por ter um interesse público relevante, também tem o correspondente agravar de deveres e por isso nós também somos responsabilizados por essa violação porque temos que ter um código de conduta e temos que observar um código de conduta muito restrito e rigoroso. E, portanto, naturalmente, por sermos advogados, temos um conhecimento acrescido, ou deveríamos ter, da legislação e que temos que a respeitar, eu diria, com um dever acrescido relativamente aos próprios cidadãos que não têm esse conhecimento. Neste caso, neste primeiro interrogatório judicial, os dois suspeitos têm de responder a certas perguntas, mas não estão obrigados a falar sobre os crimes? Não, de todo. Podem-se recusar. Podem-se recusar sem que haja qualquer consequência, porque naturalmente eu diria que não são obrigados, entre aspas, a incriminar-se. De todo. E podem recusar prestar declarações no processo. Naturalmente, porque não nos podemos esquecer que todos têm direito à defesa, mas se não quiserem comentar nesta altura, até porque nesta altura eu presumo que o conhecimento que o arguido ou os advogados... Quais são os direitos que eles têm neste momento? É assim, eles neste momento ainda não terão o conhecimento total do processo. Não nos podemos esquecer que nesta fase quem tem o conhecimento total do processo é quem conduz a investigação. E isso prejudica e muito a defesa do... Motivo pelo qual este interrogatório até foi adiado para hoje para que sim, pudesse consulta, mas como deve calcular, eu não acredito, por muita capacidade que o meu ilustre colega que representa o Sr. João Berardo e pelo meu colega que representa o meu colega advogado que foi constituído, arguido e detido, não acredito que eles tenham a capacidade para, em tão pouco tempo, preparar uma defesa adequada relativamente aos factos que estão a ser acusados. Aqui, quanto tempo é que poderá demorar estes interrogatórios hoje? É assim, isso depende sempre também da prova que foi recolhida. Existe e das questões que entendam ser colocadas, naturalmente. Isso não é possível prever antecipadamente. Muito obrigada pelas suas declarações, Dr. João Massano, advogado e também presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados.